Nesse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância e aquele que trabalha, ele é que vai ficando qualificado. E essa qualificação ele vai estendendo para os outros ambientes que ele faz parte. O nosso trabalho possibilita esta grandeza para cada elemento, porque ele vai tornando-se qualificado, vai fazendo um fio de ligação com o nosso trabalho e a pessoa vai tendo todos os dias essa importância dentro dela e ela é beneficiada. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Desenvolvimento da Criação. Cada espírito humano sabe que ele aprendeu na escola e aprendeu durante a sua vida que a força, a fonte de toda a vida é de Deus. Através de Deus vem toda a energia para as criações. Junto a Deus tem o Filho de Deus, Jesus, e tem o Filho do Homem. Descendem do Divino Inenteal. Depois vem Divino Enteal, da Rainha Primordial, dos arcanjos, de alguns anciões. Esses têm muita importância para toda a criação. Os anciões trabalham atendendo a toda a criação e não sofrem modificação. Lúcifer veio do Divino Enteal depois do seu falhar, que ele veio com uma missão de auxiliar os espíritos humanos no seu desenvolvimento e ele falhou. Depois dele veio um mais forte que o algemou, que pôde auxiliar os espíritos humanos no seu desenvolvimento. Cada tem que observar assim que a força é uma só e a pessoa vai utilizando essa força conforme ela tem interesse e ela precisa de observar que quanto mais distante da fonte da força, mais vai tendo modificação. Os espíritos humanos de um procedimento distante da força do Criador. Com isso, eles terão que desenvolver a vida do espírito humano na matéria grosseira, habitando um corpo, para o espírito ficar fortalecido e ter a possibilidade de ficar nas proximidades da luz, com o movimento do corpo, com a maneira que ele vai desenvolvendo em ficar com aquela condição de sublimado. Não tem importância o trabalho que uma pessoa vem executar sobre a Terra, tem importância de como ele está executando esse trabalho. Todos os profissionais que são zelosos, todas as pessoas o respeitam. Ele fica qualificado pela maneira dele. E essa condição é bem importante, porque independente da escolaridade daquele profissional, independente da função, sempre que dirigem a ele, dirige com esta condição. E se observarmos, vamos confirmando assim, que cada espírito humano se encontra num grau, numa frequência de irradiação. E essa frequência tem muita importância, ter uma sensibilidade para fazer uma observação das diferenças que existem. E cada sabe que existem diferenças em todas as coisas. As irradiações do Criador vai tendo as modificações, as alterações. E a pessoa tem que usar dessas irradiações para ela mesma se qualificar. A qualificação é individual, do jeito que existe uma mudança de constituição para melhor e existe para pior, porque se a pessoa descuida com o seu corpo vai ficando mais enfraquecido, vai alterando a cor e aquela pessoa para de ser qualificada nas suas funções. Essa condição é fácil de observar. Se a pessoa quer melhorar-se, ela tem que ir qualificando em todas as coisas. Aquele professor, naquele ambiente de escola, ele pode desenvolver uma personalidade
que ele apresenta como qualificado. Mas se ele não tornar-se qualificado dentro dele, na sequência, suas palavras, a maneira que ele passa a utilizar para transmitir os ensinos, não apresenta aquela condição que precisa de apresentar. Cada um sabe assim que em um ambiente escolar sempre tem determinadas matérias, determinados ensinos que os alunos apresentam o interesse em ter aquela assimilação. Determinados ensinos os alunos apresentam desinteressados. Com a qualificação do professor, desenvolve nos alunos o interesse. E esse interesse, independente de qualquer coisa, o próprio aluno teria que ter. A importância de uma pessoa qualificar-se é ela mesma, sabendo que no futuro essa qualificação é dela. O desenvolvimento da criação. O espírito humano, um processo de desenvolver-se e tornar-se consciente é quando nos ensinos falam assim que comerás o pão com o suor do teu rosto. Uma outra referência que tem é que ele sentiu necessidade de cobrir-se com o processo de descer do paraíso num processo inconsciente e tornar-se consciente. Com a necessidade de perceber-se, vem a necessidade de cobrir-se com o invólucro daquele plano, do jeito que esta condição nos outros planos tem a necessidade de ter a cobertura, na matéria grosseira apresenta a necessidade em cobrir o corpo. E o desenvolvimento de um espírito humano na matéria grosseira é como ele atua com o seu corpo de matéria grosseira, como é o procedimento que ele tem para o resguardo do seu corpo. Quanto mais evoluído um espírito apresenta, mais ele procura resguardar o seu corpo. Do jeito que tem a referência, que é bem simples e bem importante, que quando a pessoa tem uma disfunção, ela procura uma maneira de colocar uma faixa naquele lugar que apresenta uma disfunção. Aquele procedimento possibilita uma regeneração. Isso é bem fácil assim de perceber com o aquecimento daquela parte daquele corpo, facilita o trabalho do coração em alimentar aquelas células com a ida mais facilmente do sangue, porque aquela parte apresenta aquecida, o sangue atua desta maneira, levando o oxigênio, melhorando aquela parte. Como aquela parte encontra, diferente das outras partes do corpo, mais resguardada, a pessoa dá mais atenção àquela parte. Quando dá atenção a uma parte do corpo, o coração manda mais sangue para aquela parte. O pudor no resguardo do corpo é esta condição, apresenta um desenvolvimento, facilitando o trabalho da parte interna do corpo e facilita também a vida interior de uma pessoa. Com o resguardo não surgem aqueles olhos que cobiçam, aqueles olhos que têm vontade de possuir aquela pessoa. Isso é uma coisa que existe e com isso aquela pessoa, com o resguardo, a vida dela ficou melhor. Ela não recebeu influências de cobiça, influências de ser possuída. O desenvolvimento da criação é toda uma história que o ser humano tem que conhecer e ele tem que procurar viver de acordo. A força vem de Deus e à medida em que ela vai distanciando, ela vai sofrendo as alterações. Os arcanjos é um tipo de energia, os anciões outro tipo de energia. E desta maneira, os espíritos humanos criados primeiro têm um outro tipo de energia. E os espíritos humanos criados depois é uma outra maneira que cada um tem que ter o processo de ter o desenvolvimento. E cada um
um tem esta condição boa de receber os auxílios todo o instante. E esta condição é individual. Porque se uma pessoa tem dentro dela uma coerência, ela faz a seleção do alimento que ela recebe. E esta manifestação não está relacionada à idade em que a pessoa se apresenta. Ter o equilíbrio interior, ter a condição de apresentar na matéria grosseira apto para qualquer circunstância, é uma condição necessária que existe. Na vida interior de uma pessoa, ela tem que apresentar assim, apta para qualquer necessidade que venha a apresentar, conhecer os ensinos e procurar trazer para a sua vida os quadros que são relatados no livro da Luz da Verdade, vai facilitando a pessoa proceder de maneira que é necessário que proceda. Ela tem que observar assim que um conceito hoje tido como se fosse de um processo de desenvolvimento, anteriormente esse conceito era tido como uma repelência. As pessoas tomaram aquele conceito atualmente como se fosse normal. E cada um precisa de observar assim, que se antes existia uma repugnância e que agora passou a ser aceito, esta condição é porque as pessoas degradaram. A mesma coisa acontece também em uma administração. Num período anterior, algo que era contestado e que agora passa a ser utilizado em uma administração, houve uma decadência daquele povo em aceitar o que está sendo apresentado. Cada um tem que fazer muito esforço em conhecer os ensinos e observando que os auxílios vêm de cima para baixo. Quando a pessoa quer ter uma clareza na função que ela executa naquela empresa, ela procura um especialista, uma pessoa que tem o conhecimento daquela função que ela está querendo ter, um conhecimento melhor. E ela vai procurando um outro profissional que apresenta este conhecimento. E depois ela vai fazendo a sua própria formação em cima daquele conhecimento. Se ela aprimora, ela passa a dar consultas sobre aquelas funções naquele setor de trabalho. A vida interior da pessoa é da mesma maneira. Ela tem que ter o conhecimento e tirando os conceitos de um período anterior que ela recebeu. Deus é a origem de toda a vida. Nas suas proximidades, as energias que são emanadas vão tendo formas diferentes e vão auxiliando toda a criação. Os espíritos humanos têm a sua origem no paraíso e a condição deles caminharem pela criação é um processo natural para ter o desenvolvimento, para apresentar o amadurecimento, para voltar para o paraíso numa condição de fortalecidos, para receber as irradiações mais próximas do Criador. O desenvolvimento da criação. Cada espírito humano tem muitos motivos para ter dentro dele uma gratidão por encontrar-se com um processo de desenvolver de uma maneira sábia, de uma maneira consciente para retornar ao paraíso. E ele tem que fazer muito esforço, porque o esforço é um processo que possibilita o seu fortalecimento. Para a sua ascensão ao paraíso, ele tem muitas maneiras de observar os benefícios que ele recebe com o pudor, com o resguardo do seu corpo físico, facilita o trabalho do funcionamento das partes internas do corpo. Com o resguardo que ele passa a ter com determinada parte que apresentou uma disfunção, ele vai observando que com esse zelo aquela parte começa a ficar
com harmonia. Se ele tivesse o zelo antes da disfunção apresentar, nenhuma parte do corpo ficaria em desarmonia. A manifestação de uma desarmonia, ela tem o nome de dor, descontentamento, ela tem o nome de insegurança. E fica fácil de observar quando uma pessoa apresenta um enfraquecimento físico, todo um costume que ela tinha anteriormente, ela diminui a condição de corresponder com aquelas responsabilidades e ela passa a ter outras responsabilidades, mas vai fazendo uma observação que as responsabilidades atuais exigem menos estado de alerta, menos esforço físico. Houve uma degradação, houve uma diminuição de qualidade física que a pessoa tinha e que parou de ter. O desenvolvimento da criação. O cuidado que uma pessoa precisa de ter é ela mesma que tem que fazer esse trabalho, com o alimento adequado, com o resguardo do corpo. Essa é uma referência que a pessoa vai caminhando mais facilmente para a vida. Para o retorno à pátria espiritual, cada um tem muitas maneiras de fazer relatos que apresentam uma construção para uma outra pessoa ou para ela mesma solidificar naquele caminho que ela se encontra, os benefícios, os auxílios e a maneira que a pessoa faz para transformar uma informação no seu dia a dia. E essa informação não diz respeito ao corpo físico, porque se uma pessoa observa uma transformação do seu corpo físico, melhorando a sua constituição, melhorando a sua maneira de ser, aumentando a sua lucidez, é um processo interno. Com esse processo interno, a pessoa fica fácil assim de observar o procedimento que ela precisa de ter. Cada célula tem uma sabedoria e essa sabedoria ela corresponde com uma bondade, com o amor. Quando uma pessoa utiliza o amor, que o amor anda junto com a firmeza, anda junto com a determinação, com a justiça, com o uso deste amor, apresenta um equilíbrio. Isso, quando uma criança está sendo orientada, fica fácil de observar. Aquele tutor, com aquela firmeza que ele tem, com aquela determinação, ele orienta a criança. Do jeito que ele orienta aquela criança, passa pelas situações e com aquela firmeza a criança corresponde e apresenta a melhora. Deu àquela criança uma maneira de nortear-se. Numa outra fase, a criança passa por uma situação e aquele adulto traz aquela criança para suas proximidades e a maneira que ele atua, ele também dá àquela criança uma firmeza, ele dá uma harmonia e aquela criança equilibra-se. Para a vida interior de uma pessoa, para ela retornar à pátria espiritual, ela mudando de fase, de grau em que ela se encontra, todas as coisas passam a ser construtivas. É um processo natural. Se a pessoa entra num processo de decadência, todas as coisas que ela teve que vivenciar, ela olha com um olhar de como tivesse sido injustiçada. É dever de cada um para voltar ao caminho anterior, de como ela se apresentava. Ela tem que observar assim que o descuido fez com que ela entrasse nesta condição de ser injustiçada. Uma pessoa que perde o trabalho que ela tinha, depois ela apresenta uma limitação, com uma dificuldade em arrumar uma nova colocação. Ela tem que observar que, se ela encontrava anteriormente numa condição e teve a possibilidade de receber determinadas promoções naquele ambiente de trabalho, num período seguinte ela perde o trabalho, perde as promoções. Ela tem que observar que o descuido com o seu corpo físico fez com que ela ficasse enfraquecida, não apresentando aquelas irradiações que são necessárias para ter aquela função. O pudor dá esta condição.
da pessoa sempre manter-se guarnecida, sempre manter fortificada naquilo que ela precisa. E essa condição é bem simples. Tem uma informação que diz assim que o pudor pode te salvar. E a pessoa sabe que a mudança do tempo externo apresenta independente do dia e da hora. Se a pessoa se encontra guarnecida, ela é resguardada da mudança exterior. O resguardo do corpo apresenta aquela condição de isolamento. Se está frio ou se está calor, não tem importância. Tem importância que a pessoa se encontra numa condição de estar isolada da condição exterior. A condição externa que apresenta no momento, como se o ser humano fosse evoluído através da higiene, através do esporte, através da educação. Cada um pode observar que vai trazendo prejuízo para aquelas pessoas que caminham através destas orientações. E vai trazendo prejuízo porque, especialmente para a mulher, tem determinadas atividades físicas que elas vão perdendo a sensibilidade interior e elas vão ficando com uma deformação física e apresentam mudanças também no tom da voz, na entonação que ela teria que ter. O desenvolvimento da criação é um processo que sempre existiu e sempre vai continuar existindo. E o ser humano vem do paraíso num processo inconsciente, desenvolvendo-se através dos planos que existem. Ele saiu como germe espiritual e agora ele volta como espírito consciente. Tornar-se consciente tem aquela importância, ele poderá colaborar no desenvolvimento de outros espíritos humanos. Isso é bem simples e bem fácil de perceber. Numa pequena escala, na casa de uma pessoa, aquela mãe, aquele pai que estudam um livro na luz da verdade e que procuram viver de acordo, eles vão fazendo um trabalho. E eles sabem assim que para transmitir uma informação para o filho, aquela informação é de dentro, eles não precisam de verbalizar. Porque num período recente, um pai, uma mãe não tinham como conversar com os filhos. O movimento que eles precisavam de fazer para a sua sobrevivência, eles percebiam assim que existia uma diferença muito grande de nível. Um pai, uma mãe tiveram muitas mudanças interiores no seu desenvolvimento, com o esforço, com o novo aprendizado que apresentaram na vida do casal. Tem esta condição bem importante. Um vem de um lado com um determinado costume e o outro vem de outro lado com costumes diferentes e tem uma condição interna de fazer uma mescla. Depois tem o processo de adaptação e cada um sabe assim que para uma adaptação, para uma continuidade, tem que ter um alvo maior na vida de cada pessoa e esse alvo maior é um processo de estar consciente, conhecendo os ensinos e fazendo todo um esforço. E esse esforço é físico, porque para uma pessoa ficar mais horas estudando, ficar mais tempo dedicando a um processo interno em transformar as informações que a pessoa recebe estudando o livro na luz da verdade, porque o ensino ele atende a todas as compreensões e a pessoa é que tem que fazer o esforço em transformar aquelas informações para adequar a sua formação interior. E ela tem que elevar-se. Todas as coisas externas, todos os movimentos que uma pessoa faz, ela transforma-se. Cada um sabe assim que para chegar no ambiente de trabalho, para chegar na moradia após o trabalho, a pessoa fez um esforço. E esse esforço ela usa todas as células do seu corpo, porque ela vai percebendo durante o dia o que ela precisa. Na sua ida
e no seu retorno ela vai desenvolvendo uma percepção que ela vai vendo detalhes, evidentemente que é através da repetição. A pessoa vai associando o tempo que ela gasta para ir para o trabalho com os quadros externos que apresentam para ela. Cada tempo tem na referência exterior um quadro. O desenvolvimento da criação é esta condição. A força vem de Deus Filho, que Ele trouxe o amor. O Filho do homem é que faz a ligação com toda a criação. Depois vem Divino Enteal, que em primeiro lugar se encontra a rainha primordial, depois vem os arcanjos, depois vem os anciões. E os anciões têm aquela condição que eles portam a energia equilibrada e eles atendem a toda a criação, independente do lugar, e eles retornam sem sofrerem alteração. Depois vem os espíritos primordialmente criados, que são a imagem e semelhança do Criador. Eles auxiliam no desenvolvimento dos germes espirituais, que são os espíritos humanos. Os espíritos humanos procedem da mesma origem, que é o paraíso. Num processo inconsciente, eles vão para a criação e retornam num processo consciente. Evidentemente que esse processo não é somente com uma vida sobre a Terra. Existem várias e várias dezenas de retorno à matéria grosseira para ir adquirindo o desenvolvimento. E esse desenvolvimento se inclui também no aprimoramento do corpo em que habitamos. E esta condição é bem simples, do jeito que a pessoa pode fazer um relato que dá a ela uma sustentação para a sua vida interior e ela ir respeitando as fases que o tempo físico vai marcando para o seu corpo físico. Ela pode fazer um relato também daquilo que vem prejudicando o seu corpo. É um processo natural e ela tem que fazer muito esforço para tirar de dentro todo um conceito que foram colocados, mas cada um tem a responsabilidade porque nós aceitamos. No caso de um alimento, fica fácil de observar. Se o alimento não apresenta saudável, a pessoa tem muitos recursos para verificar que aquele alimento não apresenta saudável. Tem os olhos confirmando a cor que aquele alimento se encontra. Tem o olfato confirmando com o cheiro. Tem o paladar, que a pessoa confirma com o paladar o sabor que aquele alimento tem. E tem o tato, tem a textura daquele alimento. O Criador deu para todas as pessoas toda uma maneira para ela ir diferenciando o que vai atrapalhá-la no seu retorno à pátria espiritual e o que é que vai auxiliá-la. A luz apresenta sempre bela e com clareza todos os ensinos que o Criador nos concedeu para o nosso auxílio à pátria espiritual, sempre vem acompanhado de referências que dá à pessoa muita segurança, que ela não fica em dúvida daquilo que apresenta. E tem outra coisa assim, muito importante: quando a pessoa tem vontade de voltar para a pátria espiritual, ela tem que desenvolver dentro dela uma condição que ela tem que saber no início se aquilo apresenta uma coerência que dá à pessoa muita segurança.